Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 3 Abril de 1940. Aquele era o segundo restaurante no qual ela entrava na vida. O salão principal era quase 5 vezes maior do que o restaurante de udon, ao qual fora com Isaac em Busan. O cheiro persistente de carne queimada e cigarros velhos da noite anterior irritou sua garganta. Havia 2 fileiras de mesas em uma plataforma elevada coberta de tatames. Abaixo da plataforma havia um espaço para que os clientes guardassem os sapatos. Na cozinha aberta, um jovem de camiseta branca lavava copos de cerveja, 2 de cada vez. Com a água correndo e o tilintar dos copos, ele não ouviu quando Sunja entrou no restaurante. Ela observou seu perfil anguloso enquanto continuava concentrado no trabalho, esperando que ele anotasse. O homem do mercadão não havia especificado a hora do dia em que Sunja deveria aparecer com o kimchi, e não ocorrera a ela perguntar se deveria ir até lá pela manhã ou à tarde. Kim Chang-gu não estava em nenhum lugar à vista, e se ele não estivesse no restaurante naquele dia, ou fosse trabalhar apenas à tarde ou à noite? Se ela saísse sem falar com ninguém, Kyung-hee também não saberia o que fazer. A cunhada se preocupava demais, e Sunja não queria aborrecê-la. A água da pia parou de correr e o garoto, exausto após o turno da madrugada, alongou o pescoço de um lado para o outro. A presença da mulher jovem o surpreendeu. Ela usava a calça japonesa e uma jaqueta acolchoada azul, desbotada pelo uso. Agache. Não estamos abertos no momento, disse ele em coreano. Ela não era cliente, mas também não parecia uma pedinte. Desculpe, lamento incomodá-lo. Mas sabe onde está Kim Chang-gu? Ele me pediu que trouxesse o kimchi. Eu não tinha certeza quando. Ah, é você. O rapaz sorriu aliviado. O chefe está aqui na rua. Ele me pediu que eu chamasse se você viesse hoje. Por que não se senta e espera? Trouxe o kimchi? Os clientes vêm se queixando das guarnições há semanas. Vai trabalhar aqui, então? Ei, quantos anos você tem? O garoto secou as mãos e abriu a porta de trás da cozinha. A nova garota parecia simpática, ele pensou. A última Juma do kimchi era uma senhora desdentada que gritava com ele por qualquer motivo e havia sido demitida por beber demais. Mas aquela parecia mais jovem do que ele. Sunja ficou confusa. Espere, Kim Chang-gu não está aqui? Sente-se, eu volto já. O garoto saiu correndo pela porta. Sunja olhou em volta e, ao se dar conta de que estava sozinha, saiu. O bebê está dormindo, sussurrou Kyung-hee. Ela estava sentada no banquinho que costumava ficar pendurado na lateral do carrinho. O sol brilhava e uma brisa suave soprava os tufos de cabelo de moça-sul e sua testa lisa. Era de manhã bem cedo e quase não havia gente na rua. A farmácia ainda não tinha nem aberto. Irmã, o gerente está a caminho. Ainda quer esperar do lado de fora? Perguntou Sunja. Eu vou ficar bem aqui. Entre e espere junto à janela para que eu possa vê-la, mas saia quando ele chegar, está bem? Dentro do restaurante, Sunja teve receio de se sentar, então ficou em pé perto da porta. Sabia que poderiam ter vendido aquele kimchi no mercado. Estava ali porque o homem dissera que poderia conseguir repolho. Isso, por si só, era suficiente para fazê-la ficar e esperar por ele. Sem o repolho, não havia acordo. Que prazer vê-la! Exclamou Chang-gu, entrando pela porta da cozinha. Trouxe o kimchi? Minha cunhada está lá fora vigiando o carrinho. Trouxemos muito. Espero que possam fazer mais. O senhor ainda nem provou, disse ela baixinho, confusa com o entusiasmo dele. Isso não me preocupa. Eu fiz meu dever de casa. Ouvi dizer que é o kimchi mais delicioso de Osaka, retrucou ele, caminhando rapidamente até ela. Vamos lá fora, então. Kyung-hee se curvou ao vê-lo, mas não disse nada. Olá, meu nome é Kim Chang-gu, disse ele, um pouco surpreso com a beleza da mulher.
Não sabia a idade dela, mas o bebê preso às suas costas não tinha mais de 6 meses. Kyung-hee ficou em silêncio. Parecia uma muda nervosa e adorável. Esse bebê é seu? Perguntou ele. Kyung-hee negou com a cabeça, olhando para Sunja. Aquilo não era como conversar com os comerciantes japoneses. Algo que precisava fazer para comprar mantimentos ou coisas necessárias para a casa. Yoseb dissera a ela, em inúmeras ocasiões, que dinheiro e negócios eram assuntos de homem, e de repente ela se sentiu incapaz de dizer qualquer coisa. Antes de chegarem ao restaurante, havia planejado ajudar Sunja nas negociações, mas agora sentia que se dissesse algo, seria inútil ou atrapalharia. Sabe quanto o Kinshi vai querer? Regularmente, quero dizer. Deseja esperar para fazer um pedido depois de experimentar esta leva? Perguntou Sunja. Vou ficar com tudo que conseguirem fazer, mas preferiria que preparassem o Kinshi aqui. Temos geladeiras e um porão bem frio que pode ser bom para essa tarefa. Na cozinha? Quer que eu prepare o repolho em conserva lá dentro? Sunja apontou para a porta do restaurante. Sim, respondeu ele com um sorriso. Vocês podem vir de manhã para preparar o Kinshi e as guarnições. Tenho cozinheiros que vêm à tarde para cortar a carne e preparar as marinadas, mas não conseguem fazer o Kinshi e o banchan. Esse tipo de preparação requer mais habilidade. Os clientes querem pratos mais caseiros para comer com os pickles. Qualquer tolo pode fazer uma marinada e grelhar a carne, mas os clientes precisam de uma boa variedade de banchan para sentirem que estão jantando como reis, não acha? Ele percebeu que as duas ainda estavam desconfortáveis diante da ideia de trabalhar na cozinha de um restaurante. Além disso, não iam querer que eu entregasse caixas e mais caixas de repolho e legumes na sua casa, não é? Seria inconveniente. Não podemos trabalhar em um restaurante. É melhor fazermos o Kinshi em casa e trazermos para cá. Ou talvez eles possam enviar o garoto para buscá-lo se não conseguirmos trazer tudo. Sussurrou Kyung-hee para Sunja. Vocês não estão entendendo. Preciso que produzam muito, muito mais do que vinham produzindo antes. Preciso de Kinshi e banchan para outros 2 restaurantes também. Este é o mais central e o que tem a maior cozinha. Posso fornecer todos os ingredientes, é só me dizerem o que precisam. Receberiam um bom salário também. Kyung-hee e Sunja olharam para ele sem entender o que estava querendo dizer. 35 ienes por semana. Cada uma de vocês receberia a mesma quantia, de forma que seriam 70 ienes no total. Sunja abriu a boca surpresa, e Yoseb ganhava 40 ienes por semana. E de vez em quando podem levar um pouco de carne para casa, acrescentou Kim, sorrindo. Faremos todo o possível para que gostem de trabalhar aqui. Talvez possamos até acrescentar alguns grãos. E, se precisarem de coisas para seu uso pessoal, posso cobrar o mesmo valor que pagamos. Podemos combinar melhor mais adiante. Depois de pagar pelos ingredientes, Sunja e Kyung-hee conseguiam algo entre 10 e 12 ienes por semana com as vendas no mercado. Se ganhassem 70 ienes por semana, não teriam mais que se preocupar com dinheiro. Ninguém em casa havia comido frango ou peixe nos últimos 6 meses por causa do preço. Comprar carne de boi ou de porco era impossível. Uma vez por semana, compravam ossos para sopa e ocasionalmente faziam extravagância de comprar ovos para os homens. Mas Sunja queria que os meninos, Isaac e Yoseb, comessem outras coisas além de batatas e cevada. Com esse pagamento, poderiam enviar mais dinheiro para os pais, que deviam estar sofrendo muito mais do que deixavam transparecer. E eu poderia ir embora a tempo de estar em casa quando meu filho mais velho Noah chegar da escola? Sunja deixou escapar. Sim, claro, respondeu Kim, como se já tivesse pensado nisso. Podem ir embora quando tiverem terminado seu trabalho. Suponho que consigam terminar antes mesmo da hora do almoço. E o meu bebê? Sunja apontou para Musasu, que dormia nas costas de Kyung-hee. Posso trazê-lo? Ele pode ficar na cozinha conosco. Sunja era incapaz de imaginar deixá-lo com uma das sobrecarregadas senhoras da vizinhança que cuidavam dos filhos das mulheres que trabalhavam fora. Quando não havia ninguém para cuidar deles em casa, ou se não podiam pagar as senhoras, algumas mulheres do mercado amarravam os filhos pequenos às suas carroças. As crianças, com as cordas amarradas no torso, pareciam felizes em perambular por aí, ou ficar sentadas junto às mães, enquanto brincavam com seus brinquedos baratos. O bebê não dá nenhum trabalho, disse Sunja. Por que não?
Contanto que o trabalho seja feito, não me importo. Não vai haver clientes aqui no horário em que estiverem trabalhando, então ele não vai atrapalhar, disse ele. Se precisar ficar até mais tarde e seu filho mais velho quiser vir para cá depois da escola, também não há problema. Os clientes só chegam na hora do jantar. Sandhya assentiu. Não precisaria passar outro inverno frio em pé na rua, atendendo os clientes, o tempo todo preocupada com Noah e Mosasu. Ao perceber que Kyung-hee parecia mais nervosa do que satisfeita com aquela oferta de emprego, que mudaria tudo, Sandhya disse: "Temos que perguntar a ele. Pedi permissão." Depois que terminou de recolher a louça do jantar, Kyung-hee levou para o marido uma xícara de chá de cevada e o cinzeiro para que ele pudesse fumar. Sentado de pernas cruzadas perto do tio, Noah brincava com o peão de cores vibrantes que Yosebe havia comprado para ele, hipnotizado com a rapidez com que o objeto rodopiava. O brinquedo de madeira emitia um agradável zumbido contra o chão. Sandhya, que segurava Mosasu nos braços, observava Noah brincando e se perguntava como estaria Isaac. Desde a prisão dele, ela quase não falava em casa, por medo de aborrecer o cunhado, cujo temperamento havia mudado muito. Quando se irritava, ele saía, às vezes voltava apenas tarde da noite. As mulheres sabiam que Yosebe seria contra a ideia de elas trabalharem no restaurante. Depois que ele acendeu o cigarro, Kyung-hee falou sobre a proposta. Precisavam do trabalho, disse ela, usando a palavra trabalho em vez de dinheiro. Perdeu o juízo? Primeiro, prepara comida para vender embaixo de uma ponte perto de uma estação de trem, e agora vocês duas querem trabalhar em um restaurante onde os homens bebem e jogam? Sabe que tipo de mulher frequenta esses lugares? O que vai ser em seguida? Servir bebidas para... O cigarro não fumado de Yosebe se agitava entre seus dedos trêmulos. Ele não era um homem violento, mas já estava no limite. Você entrou no restaurante? Perguntou ele, sem acreditar que estava tendo aquela conversa. Não, respondeu Kyung-hee. Fiquei do lado de fora com o bebê, mas era um lugar grande e limpo. Eu vi pela janela. Fui até lá com Sandhya para o caso de o lugar não ser aceitável para que ela não fosse sozinha. O gerente, Kim Chang-gu, é um homem educado. Você deveria conhecê-lo. Não vamos trabalhar lá se não nos der permissão, Yubu. Kyung-hee podia ver como ele estava aborrecido e se sentia péssima por isso. Não havia ninguém no mundo que ela respeitasse mais do que Yosebe. As mulheres sempre se queixavam dos maridos, mas ela não tinha nada de desabonador a dizer sobre ele. Yosebe era uma pessoa honesta que cumpria sua palavra. Ele trabalhava duro e era um homem honrado, fazia todo o possível para cuidar deles. Yosebe apagou o cigarro. Noah parou de girar o peão, assustado. Quem sabe, se o conhecesse... Kyung-hee sabia que precisavam aceitar aquele trabalho, mas também sabia que o marido ia se sentir humilhado. Desde que se casaram, ele não havia negado nada a ela, a não ser a possibilidade de trabalhar para ganhar dinheiro. Yosebe acreditava que um homem devia ser capaz de manter sua família sozinho e que uma mulher devia permanecer em casa. Em vez de nos entregar o pagamento, ele poderia pagar a você. Nós poderíamos guardar dinheiro para os filhos de Isaac e enviar mais para seus pais. Poderíamos comprar uma comida melhor para Isaac e mandar roupas para ele. Não sabemos quando ele vai... Kyung-hee se deteve. Noah tinha se aproximado do tio, como se quisesse protegê-lo. Acariciava a perna dele da mesma maneira que o tio acariciava suas costas quando ele caía ou ficava desanimado com algo na escola. Embora sua cabeça estivesse cheia de argumentos, Yosebe não conseguia falar. Trabalhava em 2 empregos de período integral, supervisionando 2 fábricas para Shimamura, que lhe pagava metade do salário de um capataz japonês. Ultimamente, consertava prensas de metal para um dono de fábrica coreano depois do expediente, mas não podia contar com isso como uma renda estável. Não havia mencionado esse trabalho recente para a esposa, porque preferia que ela pensasse nele como capataz de fábrica em vez de mecânico. Antes de chegar em casa, esfregava as mãos impiedosamente como uma escova e usava soda cáustica diluída para remover as manchas de óleo debaixo das unhas. No entanto, por mais que trabalhasse, nunca havia dinheiro suficiente. As notas e moedas desapareciam como se seus bolsos estivessem cheios de buracos. O Japão estava enfrentando problemas. O governo sabia disso, mas nunca admitiria a derrota. A guerra na China continuava sem trégua.
Os filhos de seu chefe tinham ido lutar pelo Japão. O mais velho, enviado para a Manchúria, perderam a perna no ano anterior, morrendo em seguida de gangrena. E o mais novo fora enviado a Nanjing para ocupar seu lugar. Shimamura havia mencionado por alto que o Japão estava na China para estabilizar a região e promover a paz, mas a maneira como disse isso deu a Iosebe a impressão de que nem mesmo ele acreditava em uma palavra do que tinha acabado de dizer. Os japoneses estavam afundados até o pescoço na guerra na Ásia, e circulavam rumores de que logo se aliariam à Alemanha na guerra na Europa. Alguma dessas coisas importava para Iosebe? Ele assentia nos momentos certos e grunhia afirmativamente enquanto o chefe japonês falava sobre a guerra, porque supunha que tinha que concordar quando ele contava suas histórias. No entanto, todos os coreanos que conhecia consideravam absurda a guerra que o Japão tinha deflagrado na Ásia. A China não era a Coreia, a China não era Taiwan. A China podia perder 1 milhão de habitantes e seguir em frente. Algumas regiões podiam cair, mas era uma nação incomensuravelmente vasta, capaz de resistir apenas pela determinação e pelos números. Os coreanos queriam que o Japão ganhasse a guerra? Claro que não, mas o que aconteceria com eles se os inimigos do Japão vencessem? Será que os coreanos conseguiriam se salvar? Não parecia provável. Então salve sua própria pele. Era nisso que os coreanos acreditavam intimamente. Salve sua família. Encha sua barriga. Fique atento e seja cético em relação às pessoas que estão no comando. Se os nacionalistas coreanos não conseguirem recuperar seu país, deixe que seus filhos aprendam japonês e tente seguir adiante. Se adapte. Não era simples assim? Para cada patriota lutando por uma Coreia livre ou para cada coreano desgraçado lutando em nome do Japão, havia 10.000 compatriotas no país e em outros lugares que estavam apenas tentando colocar um prato de comida na mesa. No fim das contas, o estômago era seu imperador. Iosebe passava todos os minutos do dia preocupado com o dinheiro. Se morresse de repente, o que aconteceria? Que tipo de homem deixaria a esposa trabalhar em um restaurante? Ele conhecia aquele lugar de Galbi. Quem não conhecia? Havia 3 deles, e o principal ficava perto da estação de trem. Os mafiosos jantavam lá, tarde da noite. Os proprietários cobravam preços altos para afugentar as pessoas comuns e os japoneses. Quando precisou pegar dinheiro emprestado para pagar as passagens de Isaac e Sonja, Iosebe foi até lá. O que era pior, que sua esposa trabalhasse para agiotas ou que ele lhes devesse dinheiro. Para um coreano, as opções eram sempre péssimas. Capítulo 4. Maio de 1942. Noah Baek não era como as outras crianças de 8 anos da vizinhança. Todas as manhãs, antes de ir para a escola, esfregava o rosto até as bochechas ficarem rosadas, passava 3 gotas de óleo nos cabelos pretos e os penteava para trás como a mãe o ensinara a fazer. Depois de um café da manhã que consistia em mingau de cevada e sopa de miso, lavava a boca e checava os dentes brancos no pequeno espelho redondo ao lado da pia. Por mais cansada que estivesse, sua mãe sempre se certificava de passar as camisas dele na noite anterior. Com as roupas limpas e passadas, Noah parecia uma criança japonesa de classe média que morava em uma parte mais rica da cidade, sem nenhuma semelhança com as crianças sujas do gueto do lado de fora da porta de sua casa. Na escola, Noah era bom em matemática e línguas, e surpreendia o professor de educação física com sua coordenação e velocidade. Quando as aulas terminavam, arrumava as estantes e varria o chão da sala de aula sem que ninguém lhe pedisse e ia para casa a pé, sozinho, tentando não atrair nenhuma atenção. O garoto conseguia aparentar não ter medo dos valentões, ao mesmo tempo que mantinha distância deles. Um perímetro de privacidade tranquila que não podia ser perturbado. Ao chegar em casa, ia imediatamente fazer as tarefas escolares, sem se demorar na rua com as crianças da vizinhança que brincavam até a hora do jantar. Quando a mãe e a tia transferiram o negócio de produção de quinche para o restaurante, a casa deixou de cheirar constantemente a repolho fermentado e conservas. Noah teve esperança de que deixassem de chamá-lo de cocô de alho. Na verdade, ultimamente, a casa deles cheirava menos a comida do que qualquer outra vizinhança, porque a mãe e a tia traziam comida pronta do restaurante para as refeições da família. Uma vez por semana, Noah comia carne grelhada e arroz branco.
Como todas as crianças, Noah tinha segredos, mas os seus não eram segredos comuns. Na escola, preferia usar o nome japonês, Nobuo Boku, em vez de Noah Baek, embora todos em sua turma soubessem que ele era coreano por causa do sobrenome adaptado para o japonês. Quando conhecia alguém que não sabia disso, ocultava esse detalhe. Falava e escrevia em japonês melhor do que a maioria das crianças nativas. Em sala de aula, temia a menção da península onde seus pais haviam nascido e olhava para o caderno quando o professor fazia alguma alusão à colônia da Coreia. O outro segredo de Noah era seu pai, um pastor protestante que estava preso havia mais de 2 anos. O garoto tentava se lembrar do rosto de Isaac, mas não conseguia. Quando tinha de falar da família durante as aulas, Noah dizia que o pai trabalhava como capataz de uma fábrica de biscoitos, e se alguma das crianças concluía que o tio Eusébio era seu pai, ele não a corrigia. O grande segredo que escondia da mãe, da tia e até do tio tão amado era que não acreditava mais em Deus. Deus havia permitido que seu gentil e bondoso pai fosse preso, mesmo sem ter feito nada de errado. Durante 2 anos, Deus não havia atendido suas preces, embora seu pai tivesse garantido que ele ouvia com muita atenção as preces das crianças. Mas, acima de todos os outros segredos sobre os quais não podia falar, Noah desejava ser japonês. Seu sonho era deixar Ikaino e nunca mais voltar. Em uma tarde no fim da primavera, ao voltar da escola, Noah encontrou o lanche deixado pela mãe antes de ir trabalhar, esperando por ele na mesa baixa onde a família fazia as refeições e ele fazia a lição de casa. Com sede, foi à cozinha pegar um pouco de água e, ao voltar para a sala, deu um grito. Perto da porta havia um homem magro e imundo desabado no chão. Incapaz de se levantar, o homem apoiou o peso do torso no cotovelo esquerdo e tentou se sentar, mas não conseguiu. Deveria gritar de novo? Perguntou-se Noah. Quem o ajudaria? A mãe e os tios estavam no trabalho, e ninguém o ouvira da primeira vez. O mendigo não parecia perigoso. Parecia doente e sujo, mas também poderia ser um ladrão. O tio alertara Noah sobre gatunos e ladrões que invadiam as casas à procura de comida ou objetos de valor. Ele tinha 50 senes no bolso da calça. Estava economizando para comprar um livro ilustrado sobre tiro com arco. O homem começou a chorar, e Noah sentiu pena dele. Havia muitas pessoas pobres em sua rua, mas ninguém tinha um aspecto tão ruim quanto o daquele homem. O rosto do mendigo estava coberto de feridas e crostas pretas. Noah enfiou a mão no bolso e tirou a moeda, com medo de que o homem agarrasse sua perna. Aproximou-se apenas o suficiente para colocar a moeda no chão, perto da mão dele. Planejava voltar para a cozinha e sair correndo pela porta dos fundos para chamar ajuda, mas o choro do homem o deteve. O garoto olhou atentamente para o rosto dele, coberto por uma barba grisalha. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, mas lembravam os ternos escuros que o diretor de sua escola usava. Sou seu apa, disse o homem. Noah ofegou e balançou a cabeça incrédulo. Onde está sua mãe, filho? Era a voz dele. Noah deu um passo à frente. Minha mãe está no restaurante, respondeu ele. Onde? Isaac estava confuso. Eu vou até lá, vou chamar a mamãe. Está bem? O garoto não sabia ao certo o que fazer. Ainda estava um pouco amedrontado, embora aquele homem com certeza fosse seu pai. Os olhos gentis sob as maçãs dos rostos salientes e a pele escamosa eram os mesmos. Talvez o pai estivesse com fome. Os ossos do ombro e dos cotovelos pareciam galhos de árvores sob as roupas. Quer comer alguma coisa, apa? Noah apontou para o lanche que a mãe havia deixado para ele. 2 bolinhos de cevada e milho. Isaac negou com a cabeça, sorrindo diante da preocupação do garoto. Aga, pode me trazer um pouco de água? Quando Noah voltou da cozinha com um copo de água fria, encontrou o pai caído no chão de olhos fechados. Apa, apa, acorde, eu trouxe água. Beba água, apa, gritou ele. Os olhos de Isaac se abriram. Ele sorriu ao ver o garoto. Apa está cansado, Noah. Apa vai dormir. Apa, beba sua água. O garoto estendeu o copo. Isaac levantou a cabeça e tomou um longo gole. Em seguida, fechou os olhos novamente. Noah se inclinou para mais perto da boca do pai para verificar sua respiração. Foi buscar o próprio travesseiro e o colocou embaixo da espessa cabeleira cinzenta de Isaac.
Cobriu-o com a colcha grossa e fechou a porta da frente sem fazer barulho. Em seguida, correu para o restaurante o mais rápido que pôde. Entrou apressado no salão, mas ninguém reparou nele. Nenhum dos homens que trabalhavam lá se incomodava com a presença do garoto educado, que nunca dizia muito além de sim e não. A criança mais nova, Mosasu, estava dormindo no depósito. Quando acordado, o menino de 2 anos não parava quieto, mas adormecido parecia a estátua de um anjo. O gerente Kim nunca reclamava dos filhos de Sunja. Comprava brinquedos e histórias em quadrinhos para eles e de vez em quando tomava conta de Mosasu enquanto trabalhava no escritório. O Mu, Kyung-hee ergueu a cabeça, alarmada ao ver Noah ofegante e pálido na cozinha. Você está suando. Está se sentindo bem? Vamos terminar logo. Está com fome? Ela estava agachada e se levantou para preparar algo para ele comer, achando que Noah tinha ido até lá porque estava se sentindo sozinho. Appa voltou para casa. Ele parece doente. Está dormindo no chão da sala. Sunja, que tinha ficado em silêncio esperando Noah falar, secou as mãos úmidas no avental. Posso ir? Podemos ir agora? Nunca antes havia saído cedo do trabalho. Eu fico aqui e termino. Vá, depressa. Eu vou assim que terminar, respondeu Kyung-hee. Sunja pegou a mão de Noah. Quando estavam no meio da rua, Sunja gritou. Mosasu. Noah olhou para ela. Uma, a tia vai levá-lo para casa, disse ele calmamente. Ela apertou a mão dele com mais força e caminhou rapidamente em direção à casa. Você sempre me tranquiliza, Noah. Você sempre me tranquiliza. Quando não havia outras pessoas por perto, ela podia ser carinhosa com o filho. Ela sabia que os pais não deviam elogiar os filhos. Fazer isso era um convite ao desastre. Mas o pai sempre a elogiava quando ela fazia algo bem. Tinha o hábito de tocar-lhe a coroa da cabeça ou dar uma palmadinha em suas costas, mesmo quando ela não fazia nada de especial. Qualquer outro pai teria sido repreendido pelos vizinhos por mimar a filha, mas ninguém se atrevia a dizer nada àquele pai aleijado, que ficava admirado com as feições simétricas e os membros normais da filha. Tinha prazer em vê-la andar, falar e fazer somas simples de cabeça. Agora que ele se fora, Sunja guardava as palavras gentis e carinhosas do pai como pedras preciosas. Ninguém devia esperar elogios, muito menos uma mulher, mas, quando criança, ela adorara. Era a menina dos olhos do pai. Queria que Noah soubesse como era se sentir assim e agradecia a Deus com todo o seu ser por tê-la abençoado com filhos. Quando parecia impossível viver mais um dia que fosse na casa do irmão de seu marido, quando parecia impensável trabalhar durante o dia inteiro e acordar antes do sol nascer, para ir à prisão entregar a comida do marido, Sunja pensava no pai, que nunca lhe dissera uma palavra atravessada. Ele havia ensinado a ela que os filhos eram uma alegria, que os filhos dela eram sua alegria. O Appa parecia muito doente? Perguntou Sunja. Eu não sabia que era ele. Appa costumava andar tão limpo e bem vestido, né? Sunja fez que sim com a cabeça, tendo-se convencido tempos atrás de que devia esperar pelo pior. Os anciãos da igreja a haviam alertado de que os prisioneiros coreanos costumavam ser mandados para casa quando estavam à beira da morte, para que não morressem na prisão. Os prisioneiros eram espancados, passavam fome e eram obrigados a ficar sem roupa para enfraquecerem. Naquela manhã, Sunja tinha ido à prisão para levar a refeição dele e as camisetas limpas da semana. O cunhado tinha razão. O marido não devia ter recebido nada do que levava para ele. Enquanto ela e Noah andavam pela rua movimentada, alheios à multidão, ocorreu-lhe que nunca havia pensado em preparar o filho para o retorno de Isaac. Na verdade, ficara tão preocupada em se preparar para a morte dele, trabalhando e economizando dinheiro, que não havia pensado no que o garoto ia sentir diante do retorno do pai, ou pior, de sua morte. Sentia muito por não ter conseguido prepará-lo. Devia ter sido um choque terrível para Noah vê-lo daquela forma. Comeu seu lanche? Perguntou ela sem saber o que dizer. Deixei para o Appa. Passaram por um pequeno grupo de estudantes uniformizados que saíam de uma confeitaria, comendo doces alegremente. Noah olhou para baixo, mas não soltou a mão da mãe. Conhecia os garotos, mas nenhum deles era seu amigo. Tem dever de casa? Sim, vou fazer quando chegar em casa, Uma. Você nunca me dá trabalho, disse ela, sentindo os 5 dedos perfeitos dele entre os seus, e ficou grata por sua solidez. Sunja abriu a porta devagar. Isaac estava no chão, dormindo. Ela se ajoelhou junto à cabeça dele.
A pele escura e manchada se estendia sobre as órbitas oculares e as maçãs do rosto saltadas. O cabelo e a barba estavam praticamente brancos. Ele parecia anos mais velho do que o irmão Eusébio. Não era mais o jovem bonito que a salvara da desgraça. Sundá tirou os sapatos e as meias esburacadas dele. Crostas de sangue seco cobriam as solas do pé, rachadas e em carne viva. O dedo midinho do pé esquerdo tinha ficado preto. Má, chamou Noah. Sim, disse ela, voltando-se para o menino. Quer que eu vá chamar o tio? Quero, respondeu Sundá, tentando não chorar. Pode ser que Shimamura não o deixe sair mais cedo, Noah. Se o tio não puder sair, diga a ele que estou com seu pai. Não queremos que ele tenha problemas no trabalho, entendeu? Noah saiu correndo de casa, sem se dar ao trabalho de fechar completamente a porta, e a brisa que entrou despertou Isaac, que abriu os olhos e viu a esposa sentada a seu lado. Yobu, disse ele. Sundá assentiu. Você está em casa. Estamos muito felizes por ter você de volta. Ele sorriu. Os dentes antes brancos e retos agora estavam pretos ou ausentes, e a arcada inferior completamente destruída. Você sofreu muito. O sacristão e o pastor morreram ontem. Eu deveria ter morrido há muito tempo. Sundá balançou a cabeça, incapaz de falar. Estou em casa. Imaginei esse momento todos os dias, todos os minutos. Talvez seja por isso que estou aqui. Como deve ter sido difícil para você, disse ele olhando para ela afetuosamente. Sundá balançou a cabeça, secando o rosto com a manga da blusa. As mulheres coreanas e chinesas que trabalhavam na fábrica sorriram ao ver Noah. Ele foi recebido pelo delicioso aroma de biscoitos de trigo recém-assados. Uma garota que empacotava biscoitos perto da porta sussurrou em coreano quão alto ele estava e apontou para as costas do tio dele. Eusébio estava agachado sobre o motor da máquina de biscoitos. O galpão da fábrica era longo e estreito, projetado como um túnel amplo para facilitar a supervisão dos trabalhadores. O proprietário havia instalado a imponente máquina de biscoitos junto a seu escritório, com as esteiras se movendo na direção das operárias, que ficavam em fileiras paralelas. Eusébio usava óculos de proteção e estava mexendo no painel de controle com um alicate. Ele era o capataz e o mecânico da fábrica. O barulho do maquinário pesado abafava as vozes. As moças não deveriam conversar dentro da fábrica, mas era quase impossível flagrá-las quando sussurravam e usavam expressões faciais mínimas. 40 moças solteiras, contratadas por seus dedos ágeis e seu asseio geral, embalavam 20 biscoitos finos de trigo em caixas de madeira que seriam enviadas a oficiais do exército servindo na China. A cada 2 biscoitos quebrados era descontado 1/100 do salário das moças, o que as obrigava a trabalhar com cuidado, além de rapidez. A operária que comesse uma lasca quebrada que fosse de um biscoito era mandada embora na mesma hora. No fim do dia, a operária mais jovem juntava os biscoitos quebrados em uma cesta forrada com tecido, embalava-os em pequenos sacos e ia para o mercado vendê-los com desconto. Quando não eram vendidos, Shimamura cedia os biscoitos por um valor mínimo às moças que embalassem mais caixas sem cometer erros. Eusébio nunca levava biscoitos quebrados para casa, porque as moças ganhavam tão pouco que até aquelas migalhas significavam muito para elas. Shimamura, o dono da fábrica, estava sentado em seu escritório envidraçado, do tamanho de um armário de suprimentos. As vidraças permitiam que ele supervisionasse o trabalho das moças. Quando via algo inadequado, chamava a Eusébio e lhe dizia para dar um primeiro aviso à moça em questão. Na segunda advertência, ela era mandada para casa sem remuneração, mesmo que tivesse trabalhado 6 dias. Shimamura mantinha um livro de capa azul, no qual listava as advertências ao lado dos nomes das moças, escritos com sua linda caligrafia. O capataz, Eusébio, não gostava de punir as garotas, e Shimamura encarava isso como mais um exemplo da fraqueza coreana. O dono da fábrica acreditava que, se todos os países asiáticos fossem administrados com a eficiência, a atenção aos detalhes e o alto nível de organização dos japoneses, a Ásia como um todo prosperaria e cresceria, tornando-se capaz até mesmo de derrotar o imoral Ocidente. Shimamura se considerava uma pessoa justa, com um coração mole demais, o que explicava por que contratava estrangeiros quando muitos de seus amigos não o faziam.
Quando apontavam a natureza desleixada dos estrangeiros, Shimamura argumentava que eles nunca iam aprender se os japoneses não os ensinassem a repudiar a incompetência e a preguiça. Ele acreditava que era preciso manter alguns padrões pelo bem da posteridade. Noa havia entrado na fábrica apenas uma vez, e Shimamura não ficara nada satisfeito. Cerca de 1 ano antes, Kyung-hee tivera febre alta e desmaiara no mercado, e Noa fora enviado para chamar Yosebi. Shimamura permitira, com relutância, que Yosebi fosse cuidar da esposa. Na manhã seguinte, explicou ao capataz que aquele incidente nunca mais ia se repetir. Como ele poderia administrar sua fábrica, movida a máquinas, sem a presença de um mecânico competente? Questionou Shimamura. Se a esposa de Yosebi ficasse doente de novo, teria que recorrer a um vizinho ou membro da família. Ele não podia simplesmente deixar a fábrica no meio do expediente. Os biscoitos eram pedidos de guerra, que precisavam ser atendidos prontamente. Homens estavam arriscando a vida lutando por seu país. Todas as famílias deviam fazer sacrifícios. De modo que, quando avistou o garoto de novo, apenas 1 ano depois daquela conversa desconfortável, que não desejara ter, Shimamura ficou furioso. Abriu o jornal fingindo não ver o garoto, que dava tapinhas nas costas do tio. Yosebi se virou, sobressaltado com o toque de leve de Noa. Noa, o que está fazendo aqui? Appa voltou para casa. Está falando sério? Pode vir para casa agora? Perguntou Noa. Sua boca formou um pequeno O vermelho. Yosebi tirou os óculos e suspirou. Noa fechou a boca e baixou o olhar. O tio teria que pedir permissão do mesmo modo que a mãe tivera que pedir à tia Kyung-hee ou ao Sr. Kim, e do mesmo modo que ele tinha de pedir ao professor quando queria ir ao banheiro. Às vezes, quando o dia estava ensolarado, Noa sonhava e ia até a Baía de Osaka, sem dizer nada a ninguém. Tinha estado lá uma vez com o pai, em uma tarde de sábado, quando era muito pequeno, e sempre pensava em como seria bom voltar. Ele está bem? Yosebi estudou a expressão de Noa. O cabelo do Appa ficou cinza. Ele está muito sujo. Uma está com ele. Ela disse que tudo bem se não puder vir para casa, mas ela queria que você soubesse. Soubesse que o Appa está em casa agora. Sim, está certo. Fico feliz em saber. Yosebi olhou para Shimamura, que estava segurando o jornal, fingindo ler, mas sem dúvida o observava atentamente. O chefe nunca permitiria que ele fosse para casa àquela hora. Além disso, diferentemente do dia em que Kyung-hee desmaiou, Shimamura sabia que Isaac estava na prisão porque o sacristão havia se recusado a observar a cerimônia shintoísta. Periodicamente, a polícia ia à fábrica interrogar Yosebi e falar com Shimamura, que o defendia e assegurava que ele era um coreano exemplar. Se fosse para casa, perderia o emprego. Se a polícia o levasse para ser interrogado, perderia também a referência de caráter. Ouça, Noa. Terminarei meu trabalho em menos de 3 horas e então irei correndo para casa. Seria irresponsabilidade da minha parte sair agora. Assim que terminar meu trabalho, voltarei para casa mais rápido do que você pode correr. Diga a sua Uma que eu irei imediatamente. E se o seu Appa perguntar, diga que o irmão dele chegará logo. Noa assentiu, sem entender por que o tio estava chorando. Tenho que terminar meu trabalho, Noa. Então corra para casa, entendeu? Yosebi recolocou os óculos de segurança e se virou. Noa se dirigiu rapidamente para a entrada. O aroma doce dos biscoitos flutuou porta fora. O garoto nunca tinha provado um daqueles biscoitos. Nunca havia pedido um.